Namastê! Bom dia, seres de luz! E aí, gente? Como é que estamos no dia de hoje? Espero que todos bem. Então vamos para mais esse dia, dessa jornada. Espero que vocês tenham gostado também, estejam gostando, na verdade, né? Eu ontem subi esses vídeos pro YouTube, então só para avisar que esses vídeos da jornada eu também tô colocando lá, então quem sentir também de ir lá, curtir, comentar, fiquem bem à vontade, tá bom? Que é um trabalho bem rico e que eu senti de colocar lá também pra gente não perder, né? E pra que outras pessoas possam achar, né, esse conteúdo. Enfim, gente, o que a gente vai falar hoje, né? Hoje eu senti de falar sobre a perfeição. E se eu não me engano, eu já falei sobre ela em algum vídeo quando eu comecei a fazer esse trabalho de 27 dias, se eu não me engano, né? Aí eu coloquei que a perfeição não existe. Se eu não me engano, eu falei, mas enfim, eu senti de falar sobre ela nessa relação da beleza, né? Porque eu já fui muito pra esse lugar, né? Bem ilusório, assim, da perfeição, né? E eu sei que muitas pessoas também vão para esse lugar, e quando a gente cai nesse lugar, a gente vai pro sofrimento, né? Então eu, como uma boa virginiana que sou, né? Desde sempre, assim, desde pequena, eu sempre busquei esse lugar de perfeição, assim, né? Pelo que eu lembro, assim, das memórias, sempre busquei esse lugar de ser perfeita, de fazer tudo muito perfeito. E muito desses lugares também era pra agradar outras pessoas, né? Tipo, poder chamar a atenção de alguma forma pra aquela pessoa gostar de mim, porque eu fazia tudo muito perfeito, tudo muito lindo. Que eu era muito especial. E é um lugar muito ilusório que nos traz muito sofrimento. E quando a gente para pra meditar sobre essa perfeição da beleza, ela também é um lugar ilusório, né? Porque a gente sabe que a perfeição ela não existe, né? Esse lugar de a gente querer buscar que tudo seja muito perfeito, muito simétrico, muito tudo, assim, né? Aí estudando sobre essa questão até de maquiagem, né? De visagismo, assim, e estudar sobre as características do rosto, a gente percebe e vai analisando, né, no seu próprio rosto, até nos rostos das clientes, de que não existe essa simetria, né? Todos nós somos assimétricos, um lado do rosto vai ser totalmente do outro, né? E foi uma coisa que eu comecei a estudar e que eu via que muitas vezes me incomodava muito isso nessa área da beleza, assim, de que as pessoas buscavam muito essa transformação, sabe, no rosto de outra pessoa, assim, de que mudar mesmo todas as características da pessoa, né? Lembrando que eu não tô dizendo que não tem nada de errado, mas na minha percepção isso era algo em que me incomodava um pouco, assim. E eu nunca ia pra essa linha, assim, quando eu maquiava as minhas clientes. Eu sempre ia pra esse lado de vamos realçar aquilo que você tem de mais bonito, né? E eu fazia esse autoconhecimento com elas. Eu perguntava pra elas o que elas gostavam do rosto, o que elas não gostavam, né? Justamente pra gente dar essa ênfase, né? Embelezar ainda mais aquilo que elas gostavam no rosto delas, né? Pra não buscar essa coisa de buscar uma perfeição de eu não gosto de... Enfim, às vezes, claro que tem muitas vezes você maquia alguém e tem uma pessoa assim, eu não gosto muito, meu rosto é muito redondinho, por exemplo, eu queria dar mais uma afinada. Eu acho que não tem problema nesse sentido, mas de a gente não ir para esse lugar de querer modificar aquilo que já é seu, né? Aquilo que é belo seu, que é em essência, né? E aí eu via que na maquiagem isso me incomodava muito, né? Das pessoas buscarem essa coisa de tá tudo muito perfeito, muito simétrico, sabe? De
ai, Deus o livre, ter uma manchinha ou alguma coisa aparecendo, né? E eu nunca gostei disso, assim. Eu lembro que eu não ia muito pra essa linha, assim. Que eu via que acho que mais mudava as características da cliente, né? E aí você percebe que quando você vai pra esse lugar, você também não olha pra você, né? Olhar pra, de novo, que nem eu falei, olhar pra suas características e perceber o quão belo você é. Olha as características de você, é totalmente diferente de outra pessoa, você é único, sabe? Então era um trabalho assim que eu fazia muito comigo e que quando eu maquiava uma cliente eu fazia com ela também, né? Só que essa perfeição a gente busca em todos os lugares, né? Eu tava até refletindo ontem sobre isso, que aconteceu um episódio ontem que foi bem interessante, assim, né? Que eu vi que essa semana eu estou na energia da competição. E aí ontem realmente eu entrei nesse lugar, assim. E aí eu vi que eu me senti bem mal pela ação que eu tive, né? Não foi uma ação correta, não foi uma ação assertiva. E que eu senti essa invasão também, né? Da outra pessoa. E aí eu vi que quando eu fui parar pra meditar e ver que eu tinha errado, né? Que a perfeição tem muito disso, né? Eu não levei pro sofrimento dessa vez, assim. Eu olhei pros fatos e disse assim, tá, o que é que aconteceu? Ah, isso, beleza. Então qual é a ação assertiva agora? Ah, é reconhecer que você não tava na neutralidade, que você tava na energia da competição, que você não teve humildade de escutar o outro. E aí eu comecei a fazer esse autoconhecimento, né? De entender que eu errei e que tava tudo bem. Eu lembro que quando eu tava nessa energia da perfeição, toda vez que eu errava, toda vez que eu me encontrava nesse lugar, eu ia muito pro sofrimento. Eu ia muito pra esse lugar de me sentir mal, de me culpar, de realmente me chicotear, assim, de... Ai, meu Deus do céu, Gabriela, que horror, olha aí, de novo, sabe? Eu ia muito pra esse lugar, assim. E hoje eu percebo o quanto que a gente não precisa mais, né? A gente não precisa mais buscar esse lugar do perfeito. De que a gente precisa aceitar os nossos erros e aceitar aquilo que a gente é mesmo, né? De que a perfeição ela não existe. É muito ilusória, assim. Você pode sim buscar se melhorar, né? Principalmente, por exemplo, nessa parte da beleza, nessa questão estética, você pode sim procurar procedimentos estéticos, né? Hoje em dia tem aí a harmonização facial, onde você pode realçar aquilo, ou modificar até o formato do seu rosto, algo que você queira trazer um pouquinho, por exemplo, que é preencher mais aqui para ter uma linha mais reta, para trazer essa questão dessa força pro seu rosto. Não tem problema nenhum, né? Que nem lembrando, a gente precisa tomar só consciência das coisas que a gente faz, né? Ter consciência. Vou fazer esse procedimento estético porque é pra mim, não é pro outro. Eu vou fazer pra mim porque eu quero melhorar ainda, chegar nesse potencial da minha beleza, né? De me sentir bonita. Então, não tem problema nenhum, você pode fazer. Só o lugar da distorção da beleza é você buscar essa perfeição que você cria na sua mente, entende? Que você cria uma imagem que é muito ilusória, né? O que eu posso dar de exemplo pra mim, né? Que nem eu já expliquei em vários vídeos que eu buscava muito esse corpo perfeito, assim, então eu acabava me matando, fazendo dieta maluca, indo pra academia, sabe? E buscava esse corpo que eu tinha criado na minha mente. Aí eu criei um corpo na minha mente lá. Aí, digamos, atingi esse corpo, né? E mesmo assim, mesmo que eu atingisse essa idealização que eu coloquei aqui na minha mente, eu não tava satisfeita, eu nunca tava satisfeita, né? Isso eu constatei, assim, em fotos, né? De, tipo, olhar uma foto, de, digamos, estar com o corpo ideal, digamos, estar com o peso ideal, né? Que eu coloquei na minha cabeça. E não gostar, né? De, tipo, querer essa perfeição e ver que ela não existe, né? Que não era real, assim.
Aí eu realmente percebi que esse lugar não dá pra gente entrar. Ele é muito, esse lugar da distorção, ele é muito ilusório, né? De você querer buscar algo que você mesmo criou, né? E é importante a gente voltar de novo pra experiência, pra gente voltar pra realidade, porque senão a gente entra na frustração. E lidar com a frustração também é um rolê assim que, meu Deus, né? É bem difícil, assim, lidar, né? Porque você se frustra e a frustração, ela vai te levar pro sofrimento. Você vai acabar sofrendo. Porque você tá frustrado com aquilo que você criou na sua mente, que é ilusório. E aí é importante, né, a gente voltar pra experiência, né? O que é a experiência? A experiência é de você não se castigar mais, você dizer assim, agora eu quero conquistar o potencial máximo do meu corpo, né? Eu quero conquistar o máximo potencial da minha beleza e cuidar dessa beleza, cuidar desse corpo. Mas cuidar de uma forma muito amorosa, lembrar de novo que a gente precisa conversar com o nosso corpo, né? Conversar com as nossas células. E dizer assim, hoje eu vou começar a cuidar de você melhor do que eu cuidava antes. Então eu vou melhorar mais a minha alimentação. Eu vou fazer uma atividade física, mas não com esse objetivo de eu quero o corpo X, mas só fazer para que ele mesmo, o seu corpo, mostre para você essa transformação nele mesmo, entende? Tipo, não colocar uma imagem, criar uma imagem na sua cabeça de que eu preciso chegar no corpo X, porque é ilusório. É importante você só fazer, né? E é algo que eu venho aprendendo muito comigo de novo. De, tipo, não, eu sou assim, eu só quero me olhar no espelho e gostar do que eu tô vendo, né? Só que eu preciso viver o presente, o aqui e agora. Então eu preciso gostar do que eu tô vendo no aqui e no agora. Então é olhar pro meu corpo e dizer assim, hoje o meu corpo está assim, né? E amar ele no hoje, no aqui e no agora, mas saber que eu posso atingir muito mais esse potencial, que eu nem sei qual é o potencial que ele vai ter, entende? Não, eu não crio mais essa imagem na minha cabeça. Então, o que eu posso fazer para atingir esse potencial mais? Eu preciso movimentar ele, porque é importante fazer esse movimento do corpo, para ele não cair na inércia, na preguiça, cuidar da minha beleza. Então eu vou sim continuar fazendo procedimentos estéticos, eu vou continuar indo no cabeleireiro, continuar cuidando das minhas sobrancelhas, me maquiando, porque potencializa ainda mais esse campo de energia, né? Que a gente sabe que a gente faz esse trabalho interno e vai reverberar no externo. Então a gente começa a querer atingir esse potencial, mas sem colocar essa perfeição que a mente cria, que é ilusória, entende? Você não bota mais, você simplesmente faz porque você quer fazer o bem pra você. E fazer o bem pra você é você fazer o bem pro seu corpo. E aí você sai dessa loucura, você sai dessa distorção de querer buscar algo que não existe, né? Então é importante a gente olhar para esse lugar, assim, essa perfeição que a gente cria, né? Que ela é totalmente ilusória e que não faz sentido ficar brigando com você mesmo, porque daí acaba sendo uma competição, né? A gente volta, né, pra competição. Que aí você para de competir com o outro, compete com você. Só que é essa competição violenta, entende? A gente pode usar a energia da competição para nós, por exemplo, para atingir um objetivo, né? Tipo, por exemplo, sei lá, daqui a pouco você tem muita inércia, é difícil você ter essa sustentação de fazer uma atividade física, mas você quer muito fazer isso. Aí você pode usar essa energia da competição em você para dizer, nossa, vamos lá, vamos fazer, não sei o que. Você pode fazer isso. O importante é você não entrar nessa energia, nessa violência de você querer buscar essa perfeição de uma forma assim, sabe, ilusória mesmo, que nem eu expliquei. Então é importante a gente olhar para esse lugar, né, dessa perfeição, que ela não existe e que a gente precisa meditar sobre isso, né, quando a gente entra nesses enredos da mente de realmente se perguntar, né, de novo, a gente fazer o autoconhecimento, a gente se perguntar,
por que é essa perfeição, né? Da onde eu tirei esse corpo aqui ilusório que a minha mente está criando? Não, e aí é você falar, mente, não, você não quer uma imagem. Eu quero atingir o potencial máximo do meu corpo, da minha beleza. E como eu posso fazer isso? Eu vou cuidar mais de mim, da minha alimentação, da minha atividade física, da minha beleza em si? Ok, eu só vou fazer, porque o resultado ele vai vir, ele é uma consequência desse autocuidado que você tem com você. Então esse resultado ele vai vir, mas vai vir um resultado que vai surpreender você, né? Você não criou nada na sua mente. Então é importante a gente querer atingir esse potencial, mas sem criar nada ilusório, não ficar projetando nada, simplesmente você faz. E você realmente entra nessa energia da amorosidade com você, de realmente olhar no aqui e no agora e dizer, corpo, eu amo você do jeito que você tá agora. Eu amo a minha beleza do jeito que tá agora. Eu tenho ações em que no aqui e no agora estão me ajudando a ter a beleza que eu quero, né? Que nem eu falei, por exemplo. Porque daqui a pouco você tem manchinhas no rosto e se incomoda você, mas, digamos, financeiramente você não tem condições de pagar um procedimento estético. Mas se você tem condições de comprar um protetor solar, já que é algo de um hábito que você não tem, e que o protetor solar sim ajuda você a proteger a sua pele, você faz. Porque se a gente vive no aqui e no agora, a gente precisa ter essas ações no aqui e no agora, mesmo que seja uma coisa muito simples, mas você faz. Porque lá adiante você depois vai ter esse dinheiro para fazer esse procedimento estético e para ajudar a amenizar essas manchinhas. E você tendo esse hábito de passar o protetor solar, você vai ver que você vai estar muito melhor ainda, né? Porque o profissional da saúde ele vai também te indicar isso, mas você já tem esse hábito integrado em você. Então é importante a gente não querer buscar essa perfeição mesmo de eu só vou fazer quando tiver tal coisa, né? A gente tem muito isso, eu tinha muito isso. Hoje eu vejo que não, eu faço as coisas nas condições que eu tenho, mas eu não deixo de fazer. Se eu posso comprar só o fruto solar e usar ele, é isso que eu vou fazer, porque eu sei que ele vai me ajudar, entende? Então, a perfeição ela não existe, tá, gente? Ela é muito ilusória, ela é muito da nossa mente. Então, que a gente possa meditar sobre em que momento a gente entra nesse lugar e não... e desconstruir, né, essa imagem da sua mente, para que a gente não leve para o sofrimento, não leve para frustração, tá bom? Enfim, era isso que eu queria falar hoje, tá? Então vamos para o nosso momento de meditação. Eu vou aumentar aqui um pouquinho nossa música. Então a gente vai fazer as nossas respirações hoje de novo. Lembrando que as nossas respirações é em 5 tempos, tá? A gente vai inspirar, depois a gente vai reter um pouquinho o ar e depois vai expirar. Então esse é o momento de a gente fechar os nossos olhos, se conectar com o momento presente, com aqui, com agora. Sente a energia do dia. Como é que você acordou hoje? Você acordou bem, leve, em paz, amoroso, com muita alegria? Ou você acordou meio triste, meio desanimado, um pouco de raiva? Sente essa energia do dia e acolhe ela no seu coração. Dizer que tá tudo bem se você tá com uma energia um pouco mais baixa hoje. Mas se você tá aqui me escutando, saiba que esse é o seu momento de elevar o seu campo de energia. É importante a gente sempre procurar práticas pra gente fazer isso, né? Se for ainda no início do dia, melhor ainda, que nesse horário que a gente tá fazendo. Que é nesse momento que você consegue elevar o seu campo de energia e levar esse campo de energia pro resto do dia todo, né? Mas se você tá fazendo no momento que você tá escutando agora, saiba que isso também vai ajudar você
a daqui a pouco dormir muito melhor. Então a gente vai fazer a técnica do pranayama. A gente vai inspirar uma vez, reter em 4 e soltar em 2. A gente vai inspirar em 2, vai reter em 8 e vai soltar em 4. A gente vai inspirar em 3, vai reter em 12 e vai soltar em 6. A gente vai inspirar em 4, vai reter em 16 e vai soltar em 8. Vai inspirar em 5, vai reter em 20 e vai soltar em 10. A perfeição, ela não existe. Quando a gente entra nesse lugar da perfeição, a gente precisa entender e compreender que é um lugar ilusório. É um lugar onde sua mente cria uma imagem perfeita da sua beleza, mas que ela não existe. É importante a gente aprender a dissolver essa imagem quando a mente cria. Esse lugar de ela querer buscar uma imagem perfeita, sem defeito, simétrico. Uma imagem que muitas vezes é uma distorção que você mesmo cria da sua própria imagem. De você não aceitar as características que você é no hoje, né, no agora, as características que você nasceu, porque você quer se caber em algum padrão, você se compara com a beleza de outra pessoa, e aí você começa a procurar mecanismos para você mudar totalmente o que você é em essência, para querer buscar por muitas vezes validação do externo, para que o outro ache você bonito, você procurar ser elogiado pelo outro, ao invés de fazer esse autoconhecimento interno e se perguntar: o porquê que eu não tô feliz com a minha imagem? Por
que eu não tô gostando do que eu tô vendo? Aonde está a raiz dessa distorção? É importante nesse processo de autoconhecimento, da cura das distorções da beleza, a gente fazer esses questionamentos. A gente começar a entender aonde está a nossa mente, aonde que ela está, em que estágio ela está no lugar de procurar essa perfeição que não existe, que é ilusória, que não é real. Então, quando ela entra nesse estado de perfeição, é importante orientar ela e dizer: mente, a perfeição ela não existe. Não existe esse lugar que você está procurando. O lugar que existe realmente é eu atingir o potencial máximo da minha beleza. E atingir o potencial máximo da minha beleza é eu cuidar de mim em todos os detalhes. É cuidar da minha alimentação, é cuidar de uma atividade física que eu vou fazer no dia, colocar o meu corpo em movimento. É cuidar da minha beleza nessa parte externa, de procurar profissionais da saúde que me auxiliem nesse processo, profissionais da beleza. É sobre isso, é sobre esse autocuidado que você tem que buscar para atingir o máximo de potencial, para atingir esse campo de energia, desse magnetismo. Então que a gente possa refletir e fazer esses comandos para nossa mente quando ela insiste em buscar esse lugar que não é real, que é ilusório. Porque a perfeição ela não existe. Ela é só uma criação da sua mente. Aos meus mestres, guias, benfeitores, a toda a minha equipe espiritual, ao Dr. Mikao Sui, aos mestres Reiki e toda a equipe espiritual do Reiki, eu, Gabriela Badida Silveira, solicito autorização para canalizar a energia Reiki, a energia de amor, paz, acolhimento, e para que todas as pessoas que se conectarem com o meu campo de energia possam se beneficiar dele também. E que assim seja.
Aos pouquinhos a gente vai tomando consciência do nosso corpo físico. Você pode mexer os dedos dos pés e das mãos para ajudar a despertar o seu corpo. Se sentir vontade, você pode espreguiçar também. E aos pouquinhos você vai voltando aqui comigo. Gratidão, gente, por mais um dia de luz e de amor, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até amanhã.